Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Paulo, o instrumento escolhido por Deus. Muito obrigado por dedicar esses momentos para estudar a lição junto conosco aqui no nosso canal. A sua presença nos traz grande alegria. Quero apenas te pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas sejam alcançadas através desse trabalho. Muito obrigado. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Jesus chamava pessoas das categorias mais diferentes. Os mais improváveis, às vezes, eram vistos por ele com um potencial tremendo. No livro Educação, na página 85, Ellen White diz o seguinte, diz que Jesus via em cada pessoa possibilidades infinitas. Não via os seres humanos como eles eram, mas como se tornariam alcançados pela sua graça. Então, quando ele olhava para as pessoas, ele enxergava, a maior parte das pessoas enxergava apenas um endemoniado. Mas Jesus era capaz de olhar para aquele indivíduo lá em Gadara e ver nele o primeiro missionário enviado à região das 10 cidades, da região de Decápolis. A maior parte das pessoas olhava e só enxergava uma mulher que era uma prostituta. E Jesus era capaz de olhar para ela e ver nela alguém que seria capaz de poder amá-lo de todo o coração e de ser uma testemunha sua. A maior parte das pessoas era capaz de poder olhar para um coletor de impostos, um indivíduo que trabalhava para o Império Romano, um traidor da própria pátria, da própria nação. Jesus olhava e dizia, esse cara vai escrever um evangelho fantástico, e por isso ele chamou Mateus. A maior parte das pessoas viria apenas um bando de pescadores da região mais inadequada e ao mesmo tempo com o menor índice de educação formal nos dias de Jesus, que era a região da Galileia, e Jesus olha e vê neles homens que teriam a possibilidade de poder pregar o seu evangelho, de ser suas testemunhas. Por isso o chamou Pedro, André, Tiago, João, Tomé, Natanael, Filipe, entre outros. Quando você olha para os homens e mulheres que Jesus chamou, ele viu neles não aquilo que eles eram no momento do seu chamado, mas viu no que eles se transformariam através da sua graça. Foi exatamente isso que acabou acontecendo com Saulo da cidade de Tarso. Esse indivíduo que era um perseguidor dos cristãos, alguém que, segundo boa parte dos teólogos, alguém que tinha aproximadamente a mesma idade que Jesus e que estudou na escola de Gamaliel, o que significa, e Gamaliel era um indivíduo que cuidava da escola que ficava em anexo no templo. Ou seja, quando Jesus, aos 12 anos de idade, ele vai visitar a escola do templo, provavelmente Saulo já era aluno daquela escola, já que os dois tinham aproximadamente a mesma idade. Se eles se encontraram ou não, não se sabe. Mas o que acabou por acontecer foi que Jesus cresceu no conhecimento através do estudo da palavra de Deus. Saulo teve uma educação formal invejável, tornou-se o mais excelente e exaltado aluno de Gamaliel. É tanto que muito cedo na vida acabou se tornando membro do Sinédrio e um indivíduo com um zelo tremendo pelas tradições do seu povo, o que fez com que ele começasse a perseguir os apóstolos, bem como boa parte dos crentes que viviam em Jerusalém e até mesmo em Damasco. Quando ele está indo para Damasco para poder prender um grupo de cristãos, Jesus aparece para ele e vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai responder, quem és tu, Senhor? E a voz do céu vai dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele agora se vê cego, entra na cidade, e enquanto isso Jesus vai se apresentar a Ananias, que era o líder da comunidade de crentes lá em Damasco, e vai dizer, Ananias, vai imediatamente lá na rua chamada direita, tem um homem que está orando nesse momento, o nome dele é Saulo, da cidade de Tarso. Esse homem ficou cego, mas está esperando que você ore por ele, impõe as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Ananias imediatamente reage e diz, Senhor, eu conheço esse homem é um perigo.
Ananias está olhando agora com os olhos daquele que só vê um perseguidor da igreja. E enquanto ele está vendo isso, e ele começa a explicar para Deus, esse homem veio para cá com cartas dos principais sacerdotes para poder prender o nosso povo, para poder matá-los. Senhor, esse homem não. E Jesus explica para Ananias, Ananias, pode ir lá, tranquilo, porque eu tenho um chamado para esse homem. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai pregar o evangelho para os gentios, para os não-judeus. Ele vai para lugares que você não é capaz de imaginar e fazer coisas que você ainda não é capaz de imaginar. Mas vai lá e impõe as mãos sobre ele. E a gente olha para a Bíblia e percebe que Ananias levou 3 dias para chegar até onde Saulo estava. Muito provavelmente porque tinha medo daquilo que poderia acontecer com ele mesmo. Esse homem era um homem perigoso. Às vezes nós olhamos para as pessoas e não vemos aquilo que Deus vê. O que é que Deus viu em você quando te chamou? O que é que Ele viu em você que poderia trazer benefício para o reino? Cada vez que Deus chama uma pessoa, Ele chama essa pessoa porque ela precisa da salvação em Cristo Jesus, é bem verdade, mas Ele também chama porque Ele sabe que todas as pessoas precisam desesperadamente da graça de Cristo Jesus e ser usados, uma vez que a graça os alcance, como parte de um plano maior, um plano para poder expandir o reino de Deus para pessoas de todos os lugares, tribos, línguas e povos. Por exemplo, Deus quer alcançar as pessoas que estão no entorno da sua casa, onde você mora. Deus quer alcançar as pessoas que estão trabalhando com você, lá na tua empresa. Ele quer alcançar as pessoas da sua família, Ele quer alcançar pessoas que talvez só você tenha ascendência sobre elas. Mas para isso, você tem que estar disposto a ser um instrumento usado por Deus. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Saulo foi alcançado pela graça e se tornou uma grande bênção. 40% do Novo Testamento é escrito por ele. O maior plantador de igrejas que a história já pôde mencionar, um indivíduo que esteve disposto a ir aonde Deus o mandou. Você está disposto a ir com Cristo até onde? Eu quero orar com você nesse momento para que você aceite o chamado de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem chamado homens e mulheres para uma experiência forte contigo. E uma vez que tenham entendido a grandiosidade do chamado, que eles tenham a possibilidade de poder compartilhar o Evangelho de Cristo com outros. Ajuda-nos a podermos entender e ser os seus instrumentos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?